Saiba que as palavras de Cristo afirmam que o evangelho do reino deve ser pregado no mundo inteiro para testemunho a todas as nações. E isso está em Mateus capítulo 24. E por isso que Satanás, conhecendo as Escrituras, ele sabia que a palavra de Deus não ficaria muito tempo aprisionada na religião católica. E sendo perseverante em enganar mais pessoas, tentando afastar os homens da verdade, ele pensou em criar uma outra religião, com o intuito de combater o engano que ele mesmo criou da religião católica. Ele viu que o que ele havia feito na religião católica foi algo fácil de se refutar e bem exposto. O engano que ele colocou lá naquela religião estava exposto demais. E está exposto, em razão de que ele colocou a idolatria muito exposta nesta religião. E por esta causa ele decidiu criar a religião evangélica pelas mãos de Martinho Lutero, isto é, a reforma evangélica, com o propósito de combater o engano que ele mesmo, o diabo, havia criado na religião católica para dar a entender que a reforma evangélica é aquela que traz a restauração do ensino de Cristo. Porém, a reforma foi criada com o intuito de atrasar o entendimento na mente das pessoas. A história mostra que depois de muitos anos, a religião católica ela perdeu o controle sobre a palavra de Deus. E assim a palavra já não estava mais presa nas mãos da religião católica, pois as profecias já nos avisavam que a palavra seria liberta. As profecias afirmam que a religião católica surgiria para atrasar o povo. Martinho Lutero se manifestou contra a religião católica, mas ele não foi o homem levantado por Deus. Ele foi apenas uma peça nas mãos do diabo, visto que, embora ele estava certo em denunciar os enganos da religião católica, ele não alcançou o pleno conhecimento da verdade, e a prova disso é que ele não conheceu o mistério das duas casas de Israel, a transição das alianças, a mensagem do deserto e o reino milenar de Cristo. A reforma não restaurou nenhum entendimento a respeito destes ensinos santos. Pelo contrário, ela deturpou e atrasou ainda mais esse entendimento para as pessoas. E ainda, Lutero manifestou ódio contra os judeus, visto que estes não aceitaram entrar na reforma. E por isso ele criou um texto chamado de Sobre os Judeus e Suas Mentiras. Neste texto, ele fala sobre as suas propostas, e elas são queimar as sinagogas e escolas judaicas, proibir os judeus de praticarem sua religião, destruir casas de judeus e confiscar suas propriedades e expulsá-los de territórios cristãos. E isso já mostra que o espírito do anticristo já estava agindo nele, porque o espírito do anticristo é o próprio Satanás. E isso prova que ele, Lutero, não é alguém levantado por Deus, porque Paulo, na sua carta aos Romanos, diz: Eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. A boa vontade do meu coração e a súplica minha a Deus a favor dos judeus são para que sejam salvos. Analise que o apóstolo Paulo manifestou seu amor pelos judeus, e esse amor vem do Espírito de Cristo. Mas Lutero manifestou ódio do espírito do anticristo contra os judeus. Veja que o diabo usou Lutero e outros homens desviados da verdade para ensinarem heresias, e dentre estes homens que ensinaram o engano se encontra João Calvino, o qual criou os enganos do calvinismo. O diabo usou esse homem para fazer mais mal ainda na mente dos homens. O calvinismo foi uma atualização dos planos do diabo, porque as heresias do calvinismo e da reforma já haviam sido criadas antes mesmo de Cristo ter vindo em carne ao mundo. E isso se encontra no livro de Jó, o qual não somente deve ser conhecido por sua paciência, porém deve ser conhecido como um homem que moveu o conflito no céu em seu tempo. Saiba que no livro de Jó, o Senhor denuncia as heresias da reforma evangélica e dá o aviso para os seus fiéis, os quais se encontram nessa religião, com o objetivo deles saírem dessa religião, pois assim como há confusão na religião católica, há confusão na religião evangélica. Analise que em Jó é mostrado que Jó era o homem com mais recursos no Oriente Médio. Ele era um homem rico. Contudo, o livro mostra que Satanás, querendo gerar uma outra rebelião no céu, pensou em tentar derrubar a Jó, visto que este era homem de Deus. E por isso o diabo foi até o céu, onde está o trono de Deus, e foi lançar desafios para o Senhor a respeito de Jó. O Senhor permitiu esses desafios, mas não permitiu que Satanás matasse a Jó.
Veja que após Jó perder os seus bens, os seus amigos Zofar, Bildade e Elifaz foram até ele. Eles ficaram 7 dias calados diante da situação de Jó, pois este, além de perder os seus recursos, filhos, foi atingido por Satanás, com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Mas após isso, os amigos de Jó começam a acusar Jó, dizendo que Jó havia pecado, pois estes haviam pensado que Jó pecou contra o Senhor, visto que lhe veio situações ruins, e por esta causa ele faz, tentando convencer que Jó havia pecado, ele diz que um espírito em sonho havia falado com ele, e esse espírito disse para Elifaz: seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais àqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Repare que esse espírito, o qual falou com Elifaz, é o espírito de Satanás. Veja que o diabo, em seu discurso, fala a respeito dos homens e dos anjos. E isso nos mostra que ele tinha a intenção de colocar dúvida nos anjos eleitos de Deus, para que estes viessem a se rebelar contra Deus no tempo de Jó. Entenda que o desafio de Satanás era provar que Jó só serviu ao Senhor porque Deus lhe deu muitos bens. E se Jó perdesse na provação e os anjos benignos ficassem em dúvidas com relação ao Senhor, os anjos malignos iriam rir da face dos anjos eleitos de Deus, para que através disso o diabo viesse a arrebatar mais anjos do céu para o seu lado. Pois se Deus entrou no desafio e o Senhor perde, os anjos ficam em dúvidas com relação ao Senhor. Repare que Satanás estava tentando colocar na cabeça de Elifaz que não há como o homem ser mortal, não há como o homem mortal ser puro e justo diante de Deus, e que aos anjos o Senhor atribui imperfeições. Olhe que o espírito que enganou Elifaz tinha o objetivo de incitar Elifaz a transmitir o seu ensino maligno para derrubar o bom testemunho de Jó. O diabo disse que Deus não confia nos seus servos e atribui imperfeições aos seus anjos. Mas essa doutrina é uma mentira, porque a palavra do Senhor diz que Deus confia nos seus servos, em razão de que o próprio Cristo havia dito: por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. E ainda em Cantares, Salomão, inspirado pelo Espírito de Cristo, mostra que o Senhor confia na sua noiva, que estava prefigurada na sua mita. E a igreja diz neste livro: eu sou o muro e os meus seios como suas torres. Sendo assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Veja que as duas torres representam as duas testemunhas. O muro está representando o muro da Nova Jerusalém, que é a casa criada por Deus antes da fundação do mundo. Casa esta que na eternidade futura irá conter todos os vencedores de Cristo, e o coração do Senhor se alegrará. Veja que Salomão afirma que a igreja, no livro de Cantares, diz que é tida por digna de confiança do seu amado, e esse amado é Cristo, que estava sendo prefigurado por Salomão. E esse texto de Cantares mostra que o povo de Deus se conhecerá e saberão que são tidos por dignos de confiança de Cristo. E se eles têm a confiança de Cristo, eles têm a confiança de Deus. E também Deus nunca atribuiu imperfeição aos seus anjos fiéis, visto que estes, diante da rebelião contra Deus, permaneceram fiéis ao Senhor, andando no caminho diferente dos anjos caídos. E estes anjos caídos, juntamente com Satanás, na eternidade futura, no julgamento do trono branco, irão ser lançados no tormento dos pilares ardente em chamas de fogo do lago de fogo, conforme diz o profeta Enoque. Analise o seguinte: a prova de que o diabo fundou a religião evangélica é a de que o diabo havia dito: seria porventura um mortal justo diante de Deus? O diabo, perguntando isso, queria dar a entender que os homens de Deus não são salvos por boas obras.
Jó era um homem de boas obras conforme é mostrado no livro. Contudo, Satanás estava com o objetivo de refutar os bons testemunhos de Jó. E por este motivo ensinou doutrinas de demônios a Elifaz, para que Elifaz viesse a derrubar o bom testemunho de Jó. Este tipo de discurso de Elifaz é o mesmo discurso que está na boca dos calvinistas da reforma evangélica. Repare que o espírito do anticristo havia ensinado isso a Elifaz, e se o espírito do anticristo ensinou isso a Elifaz, o diabo ensinou isso também aos da reforma evangélica, pois o que este espírito falou para Elifaz é a mesma coisa que a reforma evangélica afirma, e por esta causa o livro de Jó está denunciando a reforma evangélica e os calvinistas, e nos mostrando qual é as obras do espírito que levantou a reforma evangélica e denunciando as doutrinas perversas de João Calvino. Observe que, assim como Jó reprovou o engano de seu tempo, assim também o Espírito de Cristo, através dos apóstolos e profetas, nos mostrou que devemos reprovar os enganos da reforma evangélica, porque Tiago mostra que as boas obras da fé em Cristo Jesus salvarão os cristãos, pois ele diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé, porque assim como o corpo, seu espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago, inspirado pelo Espírito de Deus, afirmou que a fé em Cristo são as boas obras, que é a lei da liberdade dita por Tiago. E essa lei da liberdade é os mandamentos de Deus, o qual Deus enviou ao homem da nova aliança por intermédio do Espírito de seu Filho, o qual é o Consolador, pelo fato de que o Senhor, por meio de Jeremias, havia dito: na nova aliança, em suas mentes, lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhe as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E essa lei que vem de Deus, em Cristo Jesus, é a lei do Espírito da vida, que faz guerra contra a lei do pecado e da morte, que habita na carne dos homens. E isso é para os homens de Deus fazerem guerra contra os desejos da carne, com o objetivo de serem salvos por meio das obras da fé. Ao longo do livro de Jó, Bildade e Zofar acusam a Jó dizendo que este havia pecado, porque Bildade afirma dizendo o seguinte: até quando falarás, Jó, tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? E Zofar vai dizer: porventura não se dará resposta a esse palavrório, Jó, que você está falando? Acaso ter razão o tagarela? Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Porque você diz: a minha doutrina é pura, e eu sou limpo aos teus olhos. Ó, falasse Deus, e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida a parte da tua iniquidade. Mas veja, irmãos, que Jó, ao longo do livro, através da sabedoria de Deus, que é multiforme, estava se defendendo das acusações de seus amigos, de modo que Jó havia dito: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores molestos. Homens abrem a boca contra mim, com desprezo me esbofeteiam, e contra mim se ajuntam. Ah, terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar para ocultar o meu clamor. Eis que também agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas o meu testemunho está. Os meus amigos são os que zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o homem pelo seu próximo. Veja que Jó chama os seus três amigos de consoladores molestos, pois em vez deles consolarem a Jó, eles estavam atormentando a Jó. Observe que o interessante é que Jó disse que a sua testemunha está no céu, e ela, a testemunha, advoga a sua causa. Jó prossegue falando que seria bom se alguém decidisse com Deus pelo homem, como o homem pelo seu próximo, isto é, uma profecia que Jó está nos falando, irmãos, porque Jó fala de sua testemunha que está no céu e que seria bom se houvesse um mediador entre Deus e o homem, e isso já está profetizando que Cristo subiria aos céus, se tornaria o mediador entre Deus e os homens e intercederia pelo homem como o homem intercede pelo seu próximo. O ensino maligno de Satanás estava tão presente nos amigos de Jó ao ponto de Elifaz dizer para Jó o seguinte: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio é útil a si mesmo, ou tem o Todo-Poderoso interesse que seja justo ou algum lucro em que você, Jó, faças perfeitos os teus caminhos. Observe que, quando lhe faz diz que não há proveito para Deus o homem ser perfeito nos seus caminhos, isso mostra que Satanás está falando através de Elifaz,
porque Satanás era um querubim, um guardião, perfeito nos seus caminhos. Contudo, se corrompeu e está tentando corromper a Jó, porquanto o profeta Ezequiel, no capítulo 28, afirma a respeito de Satanás, dizendo: Tu eras o querubim da guarda, ungido te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A palavra do Senhor diz que o diabo era perfeito nos seus caminhos, mas o diabo se corrompeu e por isso deseja que todos se corrompam igual a ele. E era isso que ele estava tentando fazer com Jó e está tentando fazer com o povo de Deus. Observa-se que Jó, homem prudente, se defendeu de todas as acusações de seus três amigos durante 6 capítulos do livro, que é dos capítulos 26 ao 31. Contudo, após a sua defesa, o livro fala a respeito de um jovem chamado Eliú. Ele aparece na história com o objetivo de refutar a Jó. Eliú foi o último a falar contra Jó. Ele ouviu as palavras dos três amigos de Jó e as colocou em seu discurso para derrubar o bom testemunho de Jó. Veja que o livro mostra que Satanás ficou irado com os três amigos de Jó, pois eles não conseguiram refutar a Jó. E por esta causa, a ira de Satanás se refletiu em Eliú. Eliú foi levantado pelo diabo para tentar refutar o testemunho de Jó. E no discurso de Eliú, ele usa o engano da antiga serpente para derrubar a Jó. E essa doutrina do engano se reflete nos calvinistas da reforma evangélica. Eliú, em seu discurso, diz que não faria acepção de pessoas e que a impiedade de Jó só pode fazer mal ao homem como ele mesmo. E a justiça de Jó dá proveito ao filho do homem. E ainda, Eliú diz que atribuiria a justiça ao seu Criador, que é Deus. E estas palavras são as mesmas palavras dos calvinistas que anunciam o engano. Contudo, após Eliú falar, o Senhor Jesus, antes de se fazer carne, aparece num redemoinho e fala com Jó. E a respeito de Eliú, o Senhor diz: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Isso mostra que Eliú estava errado ao falar palavras que escurecem os propósitos de Deus, porque Eliú afirmou que a justiça de Jó não tem proveito e que ela, a justiça de Jó, só tem proveito a um homem normal e não a Deus. Ou seja, Eliú está dizendo que as boas obras de Jó não têm proveito para Deus, e este mesmo discurso se reflete nos calvinistas. Os calvinistas e a reforma evangélica, os quais afirmam que o homem não é salvo pelas boas obras que pratica, isso mostra que os calvinistas têm o espírito de Eliú que se manifesta contra a doutrina de Deus e de Cristo. Entenda que Eliú estava errado ao dizer que a justiça de Jó não se aproveita a Deus, pois Deus quer que o homem, pela fé em Cristo, que é Deus Filho, pratique o que é justo para ser salvo, mostrando que Deus quer que o homem pratique a justiça com o objetivo de ser salvo. Veja que Eliú afirmou que atribuiria a justiça ao Senhor, mas em seu discurso ele distorceu o entendimento a respeito da justiça de Deus, visto que acusou a Jó e tentou derrubar o bom testemunho de Jó, dizendo que Jó era um homem de rebelião, quando na verdade a vida de Jó dava bom testemunho a respeito do Senhor e da sua justiça. O mesmo discurso de Eliú se reflete nos calvinistas. Veja que os calvinistas, em seu discurso, dizem que falarão a justiça de Deus e que não atribuirão injustiça ao Senhor, mas eles blasfemam contra Cristo, dizendo que o homem não tem livre-arbítrio e que o homem não pode escolher ser salvo, e ainda afirma que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu pessoas para serem condenadas, sem estas terem praticado o mal. Ou seja, eles dizem que Deus escolheu homens para serem condenados porque Deus quis e não pelo motivo deles terem praticado o mal. E ainda discursam que Cristo não morreu por todos os homens e falam que a doutrina deles, que é o ensino calvinista, exalta a soberania de Deus, quando na verdade eles lançam escuridão nos propósitos do Senhor, porquanto Deus deu livre-arbítrio ao homem. O homem pode escolher se quer ser salvo ou não. Deus não escolheu pessoas antes da fundação do mundo para serem condenadas porque ele quis, porque Deus ele não é um tirano. Cristo morreu por todos os homens, e mesmo se o homem rejeitar a salvação de Deus, Deus continua sendo soberano e continua sendo justo. E tudo isso mostra que os calvinistas deturpam as palavras de Deus e revela que eles, os calvinistas, têm o espírito de Eliú, que é o espírito do anticristo, pelo motivo de que eles defendem o mesmo discurso de Eliú. E isso mostra que os calvinistas caminham para a perdição. Ao final do livro de Jó,
Jó admite que falou coisas sem entendimento. E as coisas que Jó falou sem entendimento foi ter achado que a mão de Deus, sem causa, havia pesado sobre ele, e que ele estava sendo punido por causa dos pecados da sua juventude. Jó não estava sendo punido por causa dos pecados da sua juventude, e a mão de Deus não estava, sem causa, pesando sobre ele, porque Deus não pune sem causa, e Jó não havia pecado para ter sofrido daquela forma. Observe que o diabo lançou chagas em Jó. Jó não havia pecado para receber tal coisa. Então Jó estava sendo provado, mas em todas estas coisas, Jó venceu o diabo por meio de Deus que o amou. Repare que Jó, em seu livro, não confessou pecado, pois Jó não pecou. Ele disse que falou coisas sem entendimento, mas ele não pecou contra Deus. Já os três amigos de Jó são repreendidos por Deus, porque eles não falaram o que era reto do Senhor a Jó, mas o Senhor teve misericórdia dos três amigos de Jó, porque eles ficaram 7 dias calados, visto que isso mostra que houve 7 dias de prudência da parte deles. Contudo, o Senhor não pede para Jó orar por Eliú, porque Deus ficou tão irado com Eliú que não mencionou o nome de Eliú para Jó orar por ele. Eliú foi um homem que, com palavras sem conhecimento, escureceu os propósitos de Deus, o Senhor. O livro de Jó mostra que o diabo queria provar que Jó só serviu ao Senhor porque Deus lhe deu muitos bens para que através disso ele colocasse dúvidas nos anjos eleitos, porque Jó, tendo estes bens, ele seria um certo tipo de representação dos 7 arcanjos no céu, pois assim como Jó foi abençoado, assim também os 7 arcanjos foram abençoados por Deus, porque Deus colocou eles como líderes dos anjos, porquanto há anjos do céu que têm essa posição alta, e estes anjos são os 7 arcanjos, que são cabeças, líderes de anjos. Mas há anjos que não têm essa posição no céu. E por isso o diabo queria colocar estes anjos, que não têm essa posição alta, contra Deus, porque o diabo queria dizer que os 7 arcanjos que têm posição alta só ficam fiéis ao Senhor porque Deus lhe deu uma posição alta, querendo o diabo dar a entender que os outros anjos, que não têm essa posição de governo, deveriam se rebelar por este motivo. Observe que se Deus perdesse no desafio, os anjos eleitos iriam ficar com dúvidas, e isso poderia gerar uma outra rebelião nos céus. E isso nos mostra que não somente Jó estava sendo posto à prova, mas os anjos eleitos também estavam sendo postos à prova. Contudo, tanto Jó como os anjos eleitos não caíram na cilada do diabo, e por isso Jó foi o homem que moveu o conflito no céu. Veja que o Senhor, no livro de Jó, é mostrado que ele prova os corações dos homens, que ele sonda os corações dos homens. Veja que Deus ele provou o coração dos anjos e o coração de Jó. Tanto os anjos eleitos como Jó foram achados irrepreensíveis, porque eles andaram de acordo com a sabedoria de Deus e não seguiram o caminho de Satanás. Veja que tudo isso nos mostra que a reforma evangélica não veio de Deus, mas do diabo, e que a origem do engano das religiões não começou na terra, mas no céu, conforme mostra o livro de Jó. Veja que ocorreu rebelião antes da fundação do mundo, onde o diabo, que era um anjo perfeito nos seus caminhos, acabou se corrompendo. Veja que o Apocalipse diz que o diabo arrastou com a sua cauda a terça parte dos anjos de Deus, como diz em Apocalipse 12. E cauda representa falso profeta, porque Isaías diz: o profeta que ensina mentira é a cauda. Ou seja, Isaías já está nos dando a entender que o diabo, por ter sido um falso profeta no céu, ele enganou vários anjos através de seu ensino das trevas. O Espírito de Deus, através do apóstolo Tiago, dá o aviso para os fiéis que estão na religião evangélica, querendo dizer que eles, os fiéis, não devem ser como Martinho Lutero e seus discípulos, mas que eles devem ser como Jó, homem de Deus. Pois se Jó venceu o engano de seu tempo, vocês também conseguem vencer o engano da reforma evangélica. Pois, na mesma carta de Tiago, onde o apóstolo diz que os homens são salvos pelas obras da fé, é a mesma carta onde diz a respeito de Jó, onde o apóstolo fala: eis que temos por felizes os que perseveraram até o fim. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo. A história nos mostra que o ódio de Martinho Lutero contra os judeus influenciou a Hitler e os nazistas. Embora Lutero tenha vivido séculos antes do surgimento do nazismo,
Suas palavras sobre os judeus foram usadas como propaganda antissemita pelos nazistas. O antissemitismo de Lutero foi muitas vezes citado como uma justificação histórica para as políticas antijudaicas nazistas. Veja que assim como Satanás refletiu a sua ira em Eliú, assim também o diabo refletiu seu ódio em Lutero contra os judeus. E o seu ódio influenciou os nazistas contra os judeus. Houve perseguição contra os judeus. Hitler iniciou uma série de leis que restringiam os direitos dos judeus, como as leis de Nuremberg, e durante a Segunda Guerra Mundial implementou um genocídio conhecido como Holocausto, que resultou na morte de aproximadamente 6 milhões de judeus, além de milhões de outras pessoas como ciganos, eslavos, homossexuais e prisioneiros de guerra, irmãos. Veja que Hitler foi um anticristo em seu tempo, e ele prefigura o anticristo que há de vir de Mossul, conforme diz nos profetas.